Olá, vou falar hoje sobre efeitos do clima na aquicultura, tendo por base o artigo publicado em 2020 na Responsible Seafood Advocate pelo Dr. Claude Boyd, professor emérito da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, o tema mais discutido, debatido, para o qual se tem mais informações relacionados ao efeito do clima na aquicultura é a temperatura atmosférica. A temperatura da água de tanques externos é a mesma da atmosfera e não está sob o controle do produtor. Você pode ter tanques internos indoor, dentro de galpões e estufas. Nesse caso, você tem um bom ou um certo controle na temperatura da água. Já se esses tanques viveiros são externos ou outdoor, você não tem nenhum controle. A temperatura da água é a mesma da atmosfera, de tal forma que as variações, para mais ou para menos, na temperatura atmosférica levarão às correspondentes variações na temperatura da água. A espécie de peixe ou camarão selecionada para o cultivo deve crescer bem na faixa de temperatura usual da região. Deve-se selecionar uma espécie adaptada para aquela faixa de temperatura da região, de tal forma a se ter um bom crescimento corporal. Em regiões subtropicais e temperadas, a criação dos animais aquáticos ela vai ficar restrita apenas aos meses mais quentes do ano. Exceção é quando se cria espécies de águas frias, como salmonídeos e trutas. Então, a depender do clima da região, você pode ter o ano inteiro como período produtivo ou apenas parte do ano. Aqueles meses mais frios, simplesmente não se faz cultivo nenhum, apenas se mantém alguns peixes, ou se adota uma estratégia de inverno para o qual o objetivo principal não é a taxa de crescimento rápido, mas a manutenção do plantel. A exceção é a criação de trutas e salmões, que aí é o contrário. Você tem restrição no crescimento dos peixes nos períodos, na época mais quente do ano, porque são peixes de águas frias. Eles precisam de águas frias, a fisiologia necessita dessa temperatura menor, de tal forma que quando a temperatura da água passa de 20 graus Celsius, eles já começam a sofrer estresse térmico. Então, no caso dos salmonídeos e trutas, o melhor período é o período mais frio, obviamente sem exagero, né? Porque se a temperatura cair de 5 graus Celsius, inclusive essas espécies vão sofrer. A taxa de crescimento dos animais varia em função da temperatura da água. Isso é bastante conhecido, né? Os animais aquáticos, diferente dos terrestres. Os animais aquáticos são heterotérmicos ou pecilotérmicos, querendo dizer com isso que a temperatura corporal, o metabolismo, ele varia em função, a taxa metabólica varia em função da temperatura do meio, da temperatura da água. Quando a água perde calor, resfria, diminui o metabolismo. Quando a água aquece, o metabolismo acelera. Existe a regra do Q10, que para cada 10 graus Celsius no aumento da temperatura de um determinado meio, as reações bioquímicas elas duplicam. Então, dentro de uma faixa ideal de temperatura para uma espécie, dentro dessa faixa, se você tiver uma variação, um aumento de 10 graus Celsius na temperatura, o crescimento deveria, no mínimo, duplicar. Isso mostra claramente o interesse de se ter águas mais aquecidas, águas mais quentes, para você ter um crescimento mais rápido dos animais, ciclos menores, maior lucratividade. Cada espécie animal possui sua faixa ótima de temperatura da água para crescimento e saúde. Então não é simplesmente se ter águas mais quentes. Isso vale, esse efeito positivo da elevação da temperatura no crescimento animal e na
imunidade vale para dentro da faixa ótima da espécie. Digamos que a temperatura, a faixa ótima de temperatura para a tilápia seja de 25 a 32 graus Celsius. Se você tiver 38, 40 graus Celsius de temperatura da água, a tilápia não vai acelerar o crescimento nem ficar com a imunidade mais elevada. Ao contrário, essas águas superaquecidas vão diminuir tanto a taxa de crescimento como a imunidade da tilápia. Com o aumento da temperatura, cai a solubilidade do O2 na água, ao mesmo tempo em que aumenta a taxa do metabolismo animal. Então, com o aquecimento da atmosfera, as águas se tornam mais quentes, os gases perdem solubilidade, o destaque é o oxigênio. Então, o simples aquecimento da água da atmosfera vai levar a uma diminuição na concentração de O2 da água, porque mais oxigênio vai ser perdido para a atmosfera pela menor solubilidade a partir do aquecimento da água. Ao mesmo tempo, o aquecimento leva a um incremento na taxa metabólica dos animais, querendo dizer com isso que eles passam a demandar consumir mais oxigênio da água. O metabolismo acelera, a necessidade de mais energia, mais oxigênio. Eles passam a transportar mais oxigênio para os tecidos, o consumo de oxigênio do meio aumenta, um meio que perdeu solubilidade. Então é uma situação bastante complicada. Você tem dois eventos aí antagônicos, né? Tem um evento da queda de solubilidade, ao mesmo tempo você tem um aumento na demanda por O2 pela biologia aquática, pelos animais. Então, de tal forma que nesses dias mais quentes é necessário, é importante ligar os aeradores para suplementar o oxigênio natural, fotossintético, de difusão atmosférica, que está sendo reduzido por conta da queda na solubilidade do O2. Um outro ponto bastante importante quando se fala em clima, efeito do clima na aquicultura, é chuvas, nuvens e ventos, efeito das chuvas, das nuvens e dos ventos na aquicultura. Se você tem um céu nublado, chuvoso, você tem menos luz na água, a fotossíntese cai, menos oxigênio natural, menos alimento para os animais aquáticos. Além disso, acontece um resfriamento da água, né? A taxa metabólica tende a diminuir. No caso particular dos viveiros de camarão marinho com água salobra salina, as chuvas podem levar à estratificação salina, que é quando você tem uma camada superficial da água de menor salinidade, menor densidade, que acaba não se misturando com a água de fundo. A água de fundo se torna desoxigenada, é a chamada estratificação salina. A água de fundo mais salgada, mais densa, água de superfície da chuva, água doce, de menor densidade, cria-se aí uma barreira física para a circulação completa. Os ventos, eles podem ter duplo efeito. Ventos fracos e moderados podem tornar a estratificação térmica ainda mais evidente, caso a circulação seja apenas superficial, parcial. Ventos mais fortes, eles podem levar à desestratificação da coluna d'água, realizando a circulação completa. Então, os ventos têm um efeito muito grande na fisicoquímica e, consequentemente, na biologia aquática, dependendo da intensidade dos ventos e do efeito que esses ventos vão ter no padrão de circulação das águas. Se eles contribuírem apenas com a oxigenação e circulação superficial, você vai ter aí uma estratificação térmica ainda mais demarcada. Eles vão trabalhar no sentido de deixar a estratificação ainda mais evidente. Agora, se forem ventos mais fortes, que desestratifiquem, nesse caso, circulação completa, e você tem uma homogeneidade físico-química e microbiológica em toda a coluna d'água.
E quando se fala em ventos, tem que se lembrar também o problema da erosão. Os ventos movimentam as águas que podem erodir, né, a superfície dos taludes. Por isso a importância de proteger com gramas, com pedras ou com revestimento a partir da geomembrana. Vamos falar agora sobre o efeito da estiagem na aquicultura. A questão aqui é evidente, né? Se não chove, pode faltar água para abastecer os viveiros, para reposição do nível inicial da água. Então, basicamente, na época seca do ano, você pode ter problema de perda de volume de água nas unidades produtivas, porque você não tem o volume suficiente para completar o que foi perdido por evaporação. À medida que a água vai baixando no viveiro, você tem uma série de efeitos indesejáveis. Aumenta a concentração de animais, isso vai causar um maior estresse social entre a população cultivada. Você tem um incremento, um aumento na concentração de amônia. O estresse por amônia pode aumentar, estresse respiratório, aumenta a concentração de nutrientes. Isso pode favorecer mais blooms de fito, dentre esses blooms, aquelas algas indesejáveis, como as cianobactérias, concentra matéria orgânica, com mais matéria orgânica, menos oxigênio. Então isso tudo vai deteriorar a qualidade da água, os indicadores de qualidade da água serão piores. A tendência é você ter um ambiente com menor crescimento dos animais e de menor biossegurança. Tudo demais é veneno, né? Então muita chuva causa inundações, alagamentos, os animais escapam dos viveiros, pode ter até a destruição da fazenda. Agora, a ausência de chuva, obviamente, como se trabalha com água e com grandes volumes de água, você vai ter aí um problema muito sério para manter a produção. E no caso específico dos viveiros de camarão marinho, vai haver um aumento da salinidade. O Vanamei, ele é eurealino, né? Ele tolera bem salinidades 40 até 50 gramas por litro, mas mais do que isso ele vai estressar, e com isso os efeitos adversos, né, desse estresse salino osmótico vão ser observados tanto no crescimento como na imunidade. Fazer algumas considerações finais sobre esse tema. Se for possível, se houver capital para fazer esse investimento, seria muito importante proteger as unidades produtivas, os tanques ou mesmo viveiros, com estufas, por exemplo, que é uma forma bastante eficiente de proteger e não tem um custo tão alto quanto uma construção civil, uma obra de alvenaria, por exemplo. Porque nesse cultivo protegido você terá um controle muito bom da temperatura, o efeito dos ventos, tem que ver a questão da luminosidade, como fica na água, né? Porque também seria interessante manter uma boa comunidade planctônica, fitos ou planctônica, a depender do sistema de cultivo. Mas os cultivos protegidos, eles claramente trazem benefícios ao produtor, tendo-se essa capacidade de investir, vale a pena proteger os tanques, porque você terá um maior controle sobre a físico-química da água, com isso um maior controle microbiológico, uma maior biossegurança e melhores resultados zootécnicos. Um manejo produtivo importantíssimo, que pode mitigar, minimizar os efeitos adversos de variações climáticas sobre a qualidade da água de tanques e viveiros de aquicultura, é a aeração mecânica. Então a adoção, o emprego, né,
de sistemas de aeração mecânica, eles conseguem até um certo ponto contrabalançar esses efeitos adversos do clima. Por exemplo, em relação à temperatura, os aeradores de paz, os dias mais quentes, esses aeradores de paz, eles aumentam a taxa evaporativa e com isso removem calor da água. As águas não vão se aquecer tanto com os aeradores em comparação com águas estagnadas, que você não tem essa atividade de movimentação da água superficial. Levam à desestratificação térmica, que é um dos problemas do aquecimento da atmosfera, estratifica a água de fundo, não recebe nenhuma entrada de oxigênio, ela se desoxigena, você tem uma água aí produtora de gases, nociva para a vida aquática. Nos dias chuvosos cai a fotossíntese, você tem a suplementação artificial de O2 a partir do trabalho da aeração mecânica. Mesmo na época mais seca, né, quando você tem aí o problema da concentração de amônia, de nutrientes, a aeração mecânica vem como uma forma de aliviar o estresse animal, porque o oxigênio ele vai dar maior conforto respiratório, vai oxidar esses gases reduzidos, né, vai evitar queda de O2 pela maior concentração de matéria orgânica. Então é o recurso que se tem para um outro recurso, né? O recurso da proteção dos tanques e viveiros com as estufas e outras estruturas, sendo que a estufa talvez seja a melhor opção em relação a custo-benefício na proteção das unidades anteriormente externas, né, que vão se tornar agora internas. Além desse excelente recurso das estufas e similares, o sistema de aeração mecânico é um recurso que se tem para se conseguir manter bons resultados produtivos, mesmo tendo-se variações climáticas no sentido de aquecimento, resfriamento, alteração significativa no regime de ventos, período chuvoso, período seco, e basicamente são essas as variáveis principais relacionadas ao clima. Era isso, vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade.